Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é relações contratuais em tempos de pandemia. E para essa conversa, eu recebo o advogado especialista em direito processual civil, Gustavo Lima. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder colaborar com esse debate de um tema tão importante neste momento e de tanta relevância para a população. Veja, respondendo já à sua pergunta, todos os contratos inicialmente que foram realizados ao tempo anterior do isolamento e da própria quarentena, eles serão impactados e afetados de maneira generalizada, ou seja, a maior parte deles, que não sejam contratos aleatórios, aqueles que previam disposições específicas relacionadas a um evento futuro e incerto, tais como os contratos de safra, por exemplo, onde prevêem estiagem ou coisas dessa natureza, todos eles foram impactados pelo que a gente chama de força maior, ou seja, eventos da natureza e que são incontroláveis pelo ser humano. E nós estamos passando exatamente por uma realidade que jamais foi esperada. Tanto é que aqui no escritório nós tivemos pouquíssimas oportunidades ao longo desses últimos 60, 90 dias de ser consultados a respeito de contratos de turismo, por exemplo, agentes de viagem que estão acostumados a terem destinos relacionados a alguns lugares que têm erupções vulcânicas ou passam por eventos naturais de furacões ou coisas do tipo. Geralmente eles possuem disposições específicas para superar essa questão de isolamento ou alguma coisa dessa natureza. Recentemente, uma colega nossa esteve na Itália e, lamentavelmente, ficou isolada na Itália durante todo esse período de quarentena lá. Assim que ela pousou para fazer o passeio dela, que é a realização de um grande sonho, ela foi obrigada a ficar no imóvel que ela alocou, justamente para ela poder se locomover. Ela ficou completamente isolada, impossibilitada de voltar e teve seu sonho um pouco prejudicado, né, nessa questão, aliás, completamente prejudicado. Doutora, eu queria que você falasse um pouco para a gente, nesse momento, quais tipos de contratos podem ser revisados, né? O que pode ser negociado nesse momento? Como eu te disse, existe uma circunstância que não estava presente no momento da formalização desses contratos, que é essa realidade que nós estamos vivendo. Então, isso constitui o que a gente chama de base objetiva dessas relações, base objetiva dos contratos, que é onde as pessoas têm uma determinada pretensão de adquirir um determinado produto, um bem de consumo, e ela está lastreada exatamente numa expectativa que tem que ser pressupõe um momento de realização disso. Geralmente as compra e venda, elas acontecem de uma maneira muito imediata, com a tradição daquele bem, a não ser a postergação do pagamento, ou realiza-se o pagamento imediatamente, ou se projeta isso no espaço. Mas aconteceu, o contrato se concluiu com a compra e venda. Geralmente, os contratos de fornecimento de insumo, que tem uma dilação um pouco mais extensa no tempo, eles seriam inevitavelmente, estão sendo inevitavelmente atingidos por essa relação, por essa nova realidade. Então, a maior parte dos contratos, vejo que eles serão e estão sendo prejudicados por essa realidade que a gente está vivendo. Sejam os contratos de locação, por exemplo, nós temos um momento inicial onde foi formalizado e o tempo de execução desse contrato que nós estamos presenciando, ele tem uma realidade completamente diferente, onde eu tenho 3 categorias, eu poderia dizer assim. As empresas que estão completamente fechadas, as empresas que estão parcialmente fechadas e se utilizando, às vezes, de sistemas de drive-thru ou sistemas de delivery, como são os restaurantes, que foram afetados, ainda que sejam considerados serviços essenciais, porque tem uma parte que é considerada serviços essenciais, que ela, inclusive, foi aumentada em termos de demanda, né?
a exemplo daquelas relacionadas a todo o departamento de hospitalares, por exemplo. As grandes empresas que fornecem insumos para esse tipo de mercado, para esse setor, elas foram positivamente afetadas. Mas, voltando para a questão do setor de alimentação, muitas empresas que estão, inclusive, sediadas dentro dos shopping centers, elas estão completamente paralisadas. É inevitável que essas relações locatícias sejam atingidas e merecem revisão contratual. Os shoppings devem se aproximar dos seus lojistas e aqui inserem com uma forma de suspensão parcial, de repactuação ao longo desse período de pandemia. E eu vejo, já adianto um pensamento, que isso será ainda mais agravado no processo de retomada. Deve haver um pensamento de que, uma vez restabelecida a ordem, restabelecida as atividades dessas empresas, deve haver um período um pouco mais extenso de negociação, ou seja, de abatimento dos valores, para que esses lojistas possam começar a ter a sua renda restabelecida e assim fazer frente ao pagamento dos aluguéis. Veja, a circulação de mercadorias ou a circulação de bens e serviços, ela leva um tempo para se normalizar, né? Ela começa com alguns setores e depois elas vão para outros setores. O que nós começamos a fazer foi uma desmobilização, e essa desmobilização foi absolutamente abrupta no mercado. Do dia para a noite, todos os lojistas, todo o setor de consumo, ele teve que fechar suas portas. Então, o dinheiro e a moeda parou de circular. Muitos empregos ao longo desse período se perderam nesse processo e com a mesma velocidade, não é a mesma velocidade que a gente espera que isso seja retomado. Isso vai ser um degrau de cada vez, evidentemente. Então, a gente vai ter que ter um esforço continuado de toda a população, de todos os lojistas, sobretudo dos empresários que estão sendo afetados por isso. Vejo que ninguém estava ou imaginava uma situação dessa. A gente já vivia uma situação de uma economia sempre muito, muito delicada. O empresário, de maneira geral, ele não tinha um caixa muito, ou uma gordura significativa que permitisse ele passar por um momento tão largo, né? A gente pode pensar que existe uma sazonalidade no comércio de momentos de maior rentabilidade, mas com zero rentabilidade isso era inimaginável que isso fosse acontecer. Então, está se exigindo do empresário e do nosso cidadão que ele possua uma resiliência empresarial de maneira colossal. Ele está sendo desafiado constantemente, a cada dia, tendo que trabalhar mais para compreender essa realidade, tendo que se reinventar. Muitas empresas, lamentavelmente, não conseguiram, não vão conseguir suportar acima de 3 meses de realidade sem rendimento, né? Então, o que a gente tem feito aqui foi colaborar com esses empresários para que a gente pudesse entrar num sistema de hibernação das empresas. Nós pudéssemos desmobilizá-las e tentar manter o mínimo necessário por um período de 6 a 8 meses. Isso a gente conseguiu se antecipar. Muita gente ainda desacreditava enquanto a gente se preparava e criou um grupo de advogados com um observatório dessas realidades. E olha, se acontecer o lockdown, se não acontecer, porque quando a coisa aconteceu na Europa e depois ela se projetou na América do Norte, a gente já tinha uma ideia de que isso poderia imediatamente impactar o Brasil. E a gente começou a discutir a respeito dessa questão. E a gente falava com os clientes e muitos deles não acreditavam, tinham uma postura bastante resistente e renitente quanto a essa realidade. E, infelizmente, isso chegou mais rápido do que a gente imaginava, pegou todo mundo de despreparado, a maior parte, e a gente teve que se mobilizar rapidamente para encontrar soluções para situações que a gente jamais
havia pensado ou havia criado planejamentos, projetos de contingenciamento nas empresas. Isso está sendo aí um grande desafio, né? Agora a gente, apesar de ter feito esse desligamento das máquinas, a gente agora tem que começar também a pensar sobre como e de que maneira isso vai ser restabelecido. Então eu vejo, concluindo esse raciocínio, que todos os contratos, de maneira indiscriminada, serão atingidos. Como eu disse, alguns positivamente e a maior parte negativamente. Então há uma obrigação conjunta das partes contratantes que elas possam ter um pouco de empatia com relação à outra parte e possam negociar essa situação. Se não houver uma negociação, através de uma mediação, através de uma intervenção de algum profissional com essa qualidade para poder aproximar os interesses e as pessoas cederem parcialmente as suas obrigações ou protelarem o cumprimento disso para que as empresas possam sobreviver a isso, nós vamos ser, infelizmente, afetados por uma dezena de milhares de ações que chegarão ao Poder Judiciário, como pedidos de recuperação judicial, sem dúvida, pedindo essas moratórias todas, porque o que aconteceu? As pessoas inicialmente foram orientadas a ir até os bancos e se capitalizarem para poder manter, pegarem empréstimos de capitais de giro, ou outros tipos de modalidade de empréstimos, inclusive criadas pela própria MP editada pelo governo, para pagar os salários ao longo desse período de 60 dias. Mas parece que a gente está chegando ao final desse período e nós, das suspensões contratuais, ou mesmo repactuação de salários e diminuição de horas, acho que foi feliz, o governo rapidamente trouxe essa solução para que as pessoas ficassem em quarentena. Entretanto, a gente tem visto esse posicionamento, esse discurso um pouco antagônico do governo, e isso confunde ainda mais a população, e as pessoas, uns acreditam, outros não, outros cumprem a quarentena, cumprem o isolamento. Eu acredito que a gente, lamentavelmente, não tivemos uma operação coordenada para que a gente tivesse um sucesso maior nisso tudo. Mas, de certa forma, com a suspensão dos contratos, isso foi uma providência salutar do governo. Ele editou essa norma, deixando todas as empresas parcialmente suspensas ou com menor atividade, para que elas pudessem se adaptar a essa realidade. E logo em seguida todos foram ao banco buscar seus empréstimos, né? Então as empresas, de maneira geral, as pequenas, médias empresas, estão endividadas e vão ter que restabelecer nesse novo cenário de retomada, e já com a conta certa lá na frente de que deverão pagar, né? Então, nada mais justo que a gente tenha em mente esta nova condição de existência, para que a gente possa, junto com as partes envolvidas nesses contratos, a gente restabelecer condições melhores de cumprimento das obrigações contratuais. E se não for possível, e eu tenho visto isso em determinados setores, sobretudo no ramo de locações, veja, o projeto ainda está atrasado, existe um projeto de lei, inclusive do senador Anastasia, pendente de aprovação, agora, salvo engano, está já na Câmara, e ele vem tratando de questões somente de locações residenciais. Infelizmente, nós precisamos de uma orientação legislativa para que a gente possa estabelecer uma certa uniformização do comportamento. É muito ruim que a gente tenha, Priscila, uma situação de orientação, porque isso autoriza que o judiciário tenha uma postura dicotômica, com dois posicionamentos antagônicos muitas vezes. A gente já tem visto algumas decisões onde os locadores foram resistentes a uma negociação, a uma mediação, onde as pessoas tiveram que ir ao Poder Judiciário socorrer dessa situação, e o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho aqui inclusive uma decisão recentíssima, onde ele diz expressamente que o artigo 393, que é aquele que trata
da disposição de força maior, que autorizaria uma análise sobre o cumprimento da obrigação ou não, ele fala que esse dispositivo ele não traz expressamente a possibilidade de moratória, ou seja, a possibilidade de você suspender o pagamento ainda que dentro desse período de isolamento e acertar essa condição mais à frente. Isso é muito ruim pelo seguinte: existem outras decisões em sentido contrário, permitindo e são um pouco mais sensíveis a essa realidade dos locatários, né? E ela abraça esse instituto da teoria do que a gente chama da imprevisão, né? A teoria que o Código Civil traz uma disposição autorizando que as obrigações que se tornem excessivamente onerosas por um fato inimaginável, né, ou pelo menos que não se poderia prever. É claro que a gente pode prever uma série de catástrofes, mas a gente não trouxe para os contratos uma solução, né? Quando a gente vai fazer o contrato, a gente traz para essa realidade presente naquele momento da formalização uma eventualidade futura, incerta, e a gente dispõe uma solução. Tal como eu disse para você, nos contratos aleatórios de safra, a gente dispõe, olha, se chover muito, eu perder a colheita, a gente divide o prejuízo. Você me paga metade da colheita para eu fazer frente, pelo menos, às despesas que eu tive ao longo desse período. Então, essa situação me parece que é inexistente na maior parte dos contratos. Então, o judiciário, e graças a Deus a gente vinha passando por um processo de estímulo de mecanismos de autocomposição e de solução fora do judiciário, né? Ao longo desse período todo, a gente assistiu a arbitragem crescendo, os institutos de mediação crescendo, o próprio Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, estimulando e criando e construindo a figura do conciliador e do mediador, inclusive sendo remunerado pelos próprios tribunais recentemente. Esses métodos de solução de conflitos alternativos, eles passaram a ser uma ferramenta de maior importância na atualidade, porque o tempo não permitia que as pessoas socorressem, inclusive dos escritórios de advocacia, que foram também acometidos por essa remodelação, por essa necessidade de adaptação à nova realidade. Nós tivemos que fazer um processo, aqueles que não trabalhavam em home office foram para casa trabalhar em home office, e ainda assim tiveram que conciliar suas atividades profissionais com outro tipo de atividade, que são as atividades pessoais, atividades de cuidar das crianças, por conta do fechamento das escolas, e gerou muitas incompatibilidades. Eu tenho certeza que os escritórios também não estavam prontos, porque não foi um único setor que foi atingido, foram todos os setores. Então foi um desafio completo para todos nós. E então o preparo diante dessa realidade para a resposta imediata, a maior parte das pessoas agora, ao longo de 60 dias, depois de todo esse transtorno, as coisas começam a ficar mais palatáveis, ter um tempo de resposta um pouco mais adequada. Mas ao longo desses 60 ou 90 dias, eu tenho certeza que todos nós temos de uma mais ou menos um efeito, um impacto sobre esse inesperado, esse infausto, sabe? Doutor, e como formalizar esse novo contrato, essa revisão contratual? Olha, Priscila, essa pergunta é bastante interessante, porque nós estávamos habituados a realizar negociações presenciais, onde nós trocávamos as minutas e todos lançavam as suas assinaturas, e na maior parte nós muitas vezes tínhamos que pegar e colher assinaturas com reconhecimento de firma para atestar um pouco de segurança, né? Para poder conferir um pouco de segurança. Hoje, e já não é uma novidade, nós estamos diante de uma série de softwares e aplicativos que permitem que esses contratos sejam assinados de uma maneira digital, onde as pessoas colocam os documentos dentro de uma plataforma e eles são enviados de maneira digital para as pessoas através de e-mail, que podem lançar imediatamente a sua assinatura
ela é uma assinatura por um clique, na verdade. Você seleciona a maneira como você gostaria da sua assinatura. Existem, inclusive, modelos de assinatura manuscritas, onde você seleciona, ou você pode lançar dentro de um tablet ou de outra forma, com uma caneta específica para isso, né, dentro dos seus tablets ou do próprio celular, e automaticamente a pessoa, dando esse clique, eles vêm com uma certificação de que, inclusive com emissão de laudos, de que você assinou aquele documento, a prova atesta o computador, tem uma série de situações onde você colocou o ID. Eu não sei exatamente, que são questões técnicas a respeito disso, de uma área de informática, mas eu posso te afirmar que eu já tive conhecimento dos laudos e tenho uma segurança de 99% aí de tranquilidade que aquela pessoa lançou a assinatura e de que é ela a pessoa que lançou. Então, esse sistema era uma novidade e a gente foi impulsionado para utilizá-la imediatamente. Se havia uma resistência pela maior parte das pessoas, agora existe forçosamente uma situação que as leva a conduzir os contratos de maneira não presencial, né? Agora, veja, essas situações, como eu disse, elas são próprias de acordos realizados entre as partes. A maior parte tendem a fazer isso, mas acho difícil com algumas outras relações. A exemplo das relações bancárias, existe uma distância entre os consumidores e os clientes, onde nós estamos diante de contrato de adesões, e as negociações são um pouco delicadas e difíceis. Na maior parte, precisa buscar o auspício do Poder Judiciário para poder reequilibrar essas relações, né? E existe, inclusive, a possibilidade de, no meu ponto de vista, tá, Priscila, de repactuar não, de exigir ao Judiciário que reequilibre, inclusive, taxa de juros, porque nós estamos diante de um fato inusitado que expõe a onerosidade excessiva dos contratos. No Brasil, a gente tem taxa de juros muito elevadas, né? Muito diferente de outros países, assim como nos Estados Unidos, a gente fala de 1 ou 2% ao ano. No Brasil, a gente está falando de 100%. Isso expõe qualquer pessoa a uma excessiva e inegável onerosidade. Eu penso que as súmulas, inclusive, de capitalização de juros, que havia e há uma autorização expressa para que o banco possa cobrar isso, deveriam ser provisoriamente até mesmo revistas essas situações, porque esse é um fato que, como eu disse no início da entrevista, todos os empresários vão ter que se socorrer dos bancos para poder sobreviver. E agora, com taxas tão elevadas e sem faturamento, isso precisa ser repensado, assim, pelo STJ, pelos governantes ou por qualquer outra situação. E eu digo que os contratos bancários não precisam ser revistos somente nas questões de juros. Existem outras disposições contratuais, como garantias. Não raramente os lojistas, eles estabelecem todo o recebimento ou uma parte significativa do seu recebimento como garantia das máquinas, né? As máquinas de cartão de débito e de crédito. Isso nós já conseguimos por aqui, em outros cenários, em outras situações, reorganizar, reequilibrar isso, para que diminuam essas garantias bancárias e a pessoa possa ter acesso àquilo que ela fatura com um pouco mais de liquidez, e ela possa sair desse momento tão delicado que nós estamos passando. Uhum. Doutor, falando em, né, passado esse momento delicado, né, como ficam esses contratos? A gente não sabe ainda quando a pandemia acaba, quando a doença vai ser controlada, quando nem a quarentena direito a gente sabe como vai funcionar. Então, como ficam esses contratos depois que a pandemia terminar? Tem um prazo para ele voltar a ter a mesma vigência, as mesmas características anteriores? Nós somos obrigados a pensar em dois cenários. Primeiro, durante esse período de isolamento, a situação é muito mais agravada, porque a gente não tem a atividade normalizada, não tem a circulação de mercadorias, de bens e serviços de uma maneira como a gente tinha anteriormente. E como eu disse para você, existem setores que serão reorganizados e restabelecidos de maneira muito mais célere. Os demais, a gente precisa ter consciência de que haverá um impacto ao longo dos 12,
24 ou 36 meses, não sei exatamente quanto tempo isso será necessário para a gente restabelecer a ordem econômica. E isso precisa ser levado em consideração, porque eu tenho clientes que a gente já tem feito projeções que não terão o mesmo número de alunos, há uma expectativa de que de todos os 100% que ele estava faturando em janeiro e fevereiro, a expectativa é que pelos próximos 6 meses da reabertura ele tenha 30% da sua atividade normal. Logo, os recebimentos equivalem a 30%. Logo, as locações devem ser repensadas. A gente precisa de um período de um pouco mais de consciência por parte dos credores, porque senão a gente vai comprometer as atividades, a maior parte das atividades. Então, isso eu penso que as pessoas têm que ter consciência sobre esse pós, o day after, né, depois da quarentena. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua participação, deixar aí um minutinho para as suas considerações finais. Veja, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de vocês conferirem a nós, de participar desse debate tão relevante para a população e que constitui um dos maiores dilemas da nossa existência. Eu sei que nem mesmo muitos avós nossos não passaram por esse momento de crise tão abrupta, que foi considerada talvez equiparada ao momento da década de 30, de 40, onde a gente estava ali muito próximo da Segunda Guerra, da quebra, na crise da Bolsa nos Estados Unidos. Então, isso requer que as pessoas tenham resiliência, que elas sejam empáticas e requer que elas estejam muito abertas a toda essa realidade, suscetíveis, abertas às negociações, para que a gente possa, em conjunto, superar este momento de guerra contra o invisível e todas as consequências que isso tem trazido para as nossas vidas pessoais e profissionais. Então, eu acredito que as pessoas estando conscientes disso, nós chegaremos a soluções muito mais adequadas e justas. Tá ótimo pelas suas informações, muito obrigada, doutor Gustavo Lima, advogado especialista em Direito Processual Civil. Quero agradecer, então, todas as dicas que o senhor deu também para a renegociação de contratos nesse momento de pandemia. O Alesp Conecta fica por aqui, você pode rever esse e outros programas e toda a programação da Rede Alesp no YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até o próximo programa. Tchau, tchau.